Tem muito gestor, muita empresa contratando profissionais que não vão entregar absolutamente nada. Que ele teve burnout não por causa do trabalho, ele teve burnout por causa da vida pessoal dele. Por que teve a atualização da NR01? Nós temos que entender que a tecnologia adoeceu um pouco a gente. Pensou nisso, Na né? verdade, eu acho que o empresário não entende que cuidar do colaborador, no geral, é igual a lucro. Sim. E saúde é essencial, tanto que eu vou em vários lugares, eu peço os documentos principais, os documentos mães, né? PGR, PSMSO. Isso. E muitos não têm. Ou se tem, é porque tá dentro do E-Social e é obrigatório fazer. Você tem que fazer o exame periódico do seu funcionário todo ano e falar assim, mas pra quê? Eu nunca fiz isso. Mas normalmente aquela visita ao médico uma vez por ano é a única vez que o funcionário dele vai ter contato com o médico, que vai identificar muitas vezes que ele tem problemas até com pressão arterial, com outros tipos de problemas patológicos que podem estar impactando na produtividade e até afastamentos do seu trabalhador. Então, 72% dos casos de problemas de psicossociais, afastamentos, vêm dos líderes. Os causadores são os líderes. É a falta. O feedback mais difícil de dar, Edith, eu já te falei isso. Semana passada eu tive que dar é você falar com um gestor ou com o dono da empresa que o problema, um dos grandes problemas ergonômicos, e aí vai envolver assédio, vai envolver sobrecarga mental, vai envolver outras questões, os líderes. E às vezes você está falando que o dono é o problema. Existe empresa que acha que está resolvendo o problema, mas está só criando documento. Todo mundo quer sentar na cadeira, mas será que está todo mundo disposto a pagar o preço? O preço de não dormir, o preço de gerir pessoas, o preço de ser cobrado o tempo inteiro, o preço de adoecer gerenciando uma empresa. É sobre isso que esse podcast vai falar. Sejam muito bem-vindos ao podcast O Peso da Cadeira. Um podcast voltado para você empresário, para você gestor, que precisa sim de soluções, de debater sobre temas importantes. E hoje eu tenho aqui comigo o prazer de ter aqui comigo dois convidados super especiais no nosso primeiro episódio, Anderson Silva e Luísa Diniz. E eu vou deixar que eles se apresentem. Anderson, fala pra gente sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. É um prazer todo meu, Edith, estar participando desse primeiro episódio aqui, né? Minha empresa é a SafeWord, é a empresa de medicina e engenharia do trabalho. E nós temos como meta ali levar realmente essa segurança ali do âmbito organizacional e trazer também ali para os empresários orientações como eles podem proteger a empresa deles em questões voltadas para legislações trabalhistas e também em cuidados com seus trabalhadores para aumentar a produtividade deles. Muito obrigada, Anderson, pela sua presença. E agora, Luísa, fala pra gente sobre a Consi. Ei, pessoal, fala, turma, pessoal que tá assistindo, Edith, Anderson, primeiramente, obrigada, viu, Edith, por estar aqui. Bom, eu sou Luísa Diniz, eu sou farmacêutica, ergonomista, tenho uma empresa que se chama Consi Saúde, eu trabalho com gestão em saúde, gestão laboral, especificamente ergonomia, ginástica laboral, intervenções em saúde, a quick massagem, meditação. Sim, dá para fazer meditação, gente, até com chão de fábrica, é muito legal os resultados que a gente tem. E eu comecei nesse ramo porque eu já trabalhei em indústrias e eu precisava de ter um pouco de saúde dentro das indústrias. Eu perdi muito isso. Então, a Consi veio para conciliar as duas coisas, o peso da cadeira, Sim. mas também entender como que a gente consegue cuidar dos nossos colaboradores. E hoje o nosso tema é sobre NR1. NR1, prevenção real ou mercado do medo? Tem muito gestor, muita empresa contratando profissionais que não vão entregar absolutamente nada, que está fora da norma, que não vai atender às necessidades da empresa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meninos, a NR1 virou moda? Vocês também estão sentindo que, de repente, todo mundo virou especialista em NR1? Me fala sobre isso. Assunto polêmico. Posso Oh, falar primeiro? Pode ir lá, pode ir lá. Então, o que eu acho que é legal pontuar é que a NR01 já existe há muito tempo. E os riscos, famosos riscos psicossociais cognitivos, eles já existem também há muito tempo. Dentro da NR01, porém, ela pede para a gente fazer dentro da análise ergonômica, e dentro da análise ergonômica, seguindo a NR17, eu tenho
um dos fatores que a gente vai avaliar é o psicossocial e cognitivo, né, Anderson? Isso a gente já faz, Exatamente. na minha empresa, a gente já faz isso há 10 anos. Então, não é uma novidade. Me incomoda um pouco o termo, e aí, Anderson e Edith, vocês devem ter ouvido, o implementador de NR01, você já ouviu isso? Já. Com certeza. Hoje até especial. Eu nunca me chamei disso, talvez eu deva me chamar, né? Mas eu não sei, falaram até que é uma profissão nova, para mim não faz muito sentido. Acho que é interessante a atualização, sim, a gente precisa olhar para o colaborador, mas o mercado do medo que você pontuou, Sim. não se faz necessário nesse ponto, né, Anderson? Com Também certeza, que com cuida certeza. muito dessa parte das documentos, de PGR. Como é que você está vendo hoje essa parte? Então, como a Luísa falou aqui, só comentando, a NR01 ela tá desde 1978, pouquinho tempo, né? Logo Aham. ali. Só que todas as NRs ela precisam passar por atualizações para acompanhar a mudança de mercado. E é isso que está acontecendo. Os riscos estão evoluindo porque o mercado está evoluindo e agora está tendo um aumento de afastamento do trabalho por doenças psicossomáticas. Né? E esse aumento aí que vem crescendo a cada ano trouxe a necessidade de ter uma gestão melhor das suas empresas ali, no qual vai estar trazendo a NR17 para a NR1 para se trazer uma diretriz para o empresário. Qual é a primeira medida de controle que eu tenho que ter para a minha empresa? A primeira medida de controle é a NR01, que lá fala sobre o PGR, lá fala sobre as diretrizes de segurança que devem ser seguidas ali com riscos relacionados ao trabalho, que já existia risco de ruído, vibração, calor, e agora também está entrando a linha do risco psicossocial, né? Então, a empresa não tem que só fazer uma vez, às vezes, na ET, ela tem que fazer um acompanhamento do risco psicossocial, né? E aí tem muita gente que, igual a Luísa falou assim, implementador de NR1, a NR1 ela já existia, e as pessoas estão utilizando isso daí para colocar, muitas vezes, algumas atividades, algumas serviços dentro da empresa que pode onerar e trazer mais riscos, né? Então, eu vou até vou guardar um pouquinho para daqui a pouco a gente falar, mas existe mais coisas aí que pode levar mais riscos do que benefícios para as empresas. Sim. Bem pontuado. No mercado, o que vocês estão vendo de mais errado? E aí eu vou dar um exemplo que eu peguei em um cliente, tá? Eu faço acompanhamento de líderes e então a área de segurança ela veio me apresentar o questionário para levantamento dos riscos psicossociais. E quando eu olhei para aquele questionário, era um questionário totalmente tendencioso, fora dos padrões definidos, e que eu percebi ali na mesma hora que não ia atender em nenhum quesito o que realmente a NR01 define como o que deve ser feito, né? O que vocês têm pego aí de errado? Nossa, muitas coisas. Inclusive, a gente está refazendo questionários que já foram implementados. O cliente procurou a gente para refazer. Por quê? Eu posso usar o questionário, ou ferramentas, vamos dizer assim. Existem algumas ferramentas validadas. Então, já Sim. começa por aí. Você precisa saber quais são e qual você vai utilizar. Eu vou usar a mesma ferramenta para todo mundo? Depende. Uhum. Depende do porte do cliente, depende da escolaridade do público que está lá dentro. Tendencioso faz muito sentido. Se eu perguntar, Edith, essa pergunta ela existe em vários questionários, então eu vou citar um exemplo. O seu trabalho é estressante? O que você me fala? O seu? Sim. Todo mundo vai falar sim. Automático, Então eu estou Com prejudicando certeza. o empresário, você concorda? Concordo. É totalmente diferente de eu sentar com um colaborador, explicar o que eu estou fazendo, que eu acho que isso é importante, Sim. e perguntar para você assim, Edith, no nosso dia a dia, existem situações que são estressantes, faz parte da rotina do nosso trabalho. Uhum. Você concorda comigo? Sim. Você considera que essas situações na sua rotina de trabalho, elas estão acontecendo além da normalidade? Uhum. Aí você vai me dar uma resposta. E depois Sim. eu vou o quê? Quantificar isso. Então, eu vou estratificar. Tem ferramentas para dar sequência nesse ponto. Sim. É muito diferente de eu colocar um questionário no Google com essa pergunta. Aham. Vai ser tendencioso. Sim. O que eu tenho visto é isso. Então, o profissional não sabe qual ferramenta que vai colocar, precisa estar validada, e também não sabe que é risco psicossocial e cognitivo do trabalho. Sim. Que aí é onde antes você vai poder até ajudar a gente. Que Exatamente. é completamente Muito diferente. diferente. Sim. Eu tenho um transtorno de ansiedade e eu estou trabalhando. O meu trabalho vai
me levaram a um transtorno de ansiedade, ou eu já tenho Aham. e tô dentro do meu ambiente de trabalho. Sim. E muitas das vezes, o que é legal, defendendo até o meu lado da ergonomia, um risco organizacional vai me levar a um psicossocial e cognitivo, e o questionário não vai pegar isso. Uhum. Preciso de ter essa avaliação do ambiente de trabalho. Então, o que a gente tem visto muito é esse tipo de coisa. O Anderson, que faz o PGR, porque hoje o risco psicossocial e cognitivo, ele precisa estar dentro do PGR. Correto. Então, a gente conversa muito, nós somos parceiros de trabalho, porque se eu fizer o levantamento, ou se ele fizer, que eles também fazem, eu preciso conversar com a medicina e avaliar o documento e pontuar o que vai estar dentro do PGR. Sim. Senão eu prejudico a empresa. Uhum. Então, até isso precisa ser feito. Não é só fazer. A partir dali, o que eu vou colocar? Uhum. E depois, obviamente, eu tenho que gerir, mas a gente vai conversar. Anderson, antes de É. jogar a bola pra você, eu quero É. trazer uma coisa que foi um bate-papo que eu tive com um gestor, que é Aham. cliente nosso, na área 51. E aí ele falou comigo assim: poxa vida, mas a gente é burnout, Uhum. né? Ah, eu tenho um amigo que ele mora do lado do trabalho, ele vai de bicicleta, ele tem uma vida extremamente tranquila, ele é bem remunerado, Solteiro, ele às vezes. trabalha, a carga horária de trabalho dele ela é baixa. Isso, segundo ele, na fala do amigo dele, tá? Aham. Aham. E ele teve burnout. Mas ele é funcionário ou ele é Ele é o dono? funcionário. Ele Mas é o que funcionário. ele se alimenta depois disso? Qual que é a vida dele Sabe? depois Não, mas disso? acho que a pergunta aqui é porque o que o gestor trouxe foi o seguinte: como é que eu vou me blindar? Por causa que ele teve burnout não por causa do trabalho, ele teve burnout por causa da vida pessoal dele. Mas ele foi É. diagnosticado com burnout? Foi. E Porque aí, o burnout ele tem a ver com o trabalho, né? Pois é. Não faz muito sentido na minha também acho que percepção. não. Ele Isso pode daí tem estar, que ter talvez, muita da com avaliação. outro E isso é interessante, distúrbio, eu não? vou falar assim, dessa atualização da NR1, não vou chamar nova NR1 não, a atualização Atualização. da NR1. Ela está trazendo essa oportunidade para as empresas, para evitar esse tipo de afastamento aí. Nesse caso aí, esse afastamento que você acabou de citar foi um afastamento que foi classificado como B91, né? Um afastamento do trabalho. Provavelmente, se ele ficou por mais de 15 dias, ele pegou ainda estabilidade de 1 ano de empresa, que poderia ser classificado como B31, que era uma doença que às vezes patológica ou uma coisa que não tinha nada a ver com o trabalho. E como que ele vai... As empresas agora, os empresários vão poder se defender ou até mesmo entrar com uma forma de mostrar que isso não foi gerado no trabalho? Através dos levantamentos de diagnósticos psicossociais. Esse é o ponto. As empresas que realizarem o diagnóstico correto, como a Luísa falou aqui, seguindo as metodologias com pessoas realmente que entendem que o psicossocial ele não é para tratar pessoas doentes. Ele é para evitar que ambientes de trabalho adoeçam pessoas. Essa é a coisa-chave, né? A gente tratar de ambientes de trabalho, é reduzir o risco no ambiente de trabalho. Então, com isso daí, a documentação bem elaborada por pessoas que conheçam e que sabem fazer um plano de ação, pode evitar esse tipo de problema. Ele teve, se chegou a ter esse diagnóstico, a empresa pode recorrer também. Sim. Uma perícia médica, uma perícia ergonômica, documentação correta, manual de conduta, que tipo de treinamento que a empresa deu para essa atividade. Sim. Porque se ela não está linkada à atividade, causa ganha para o empresário também. Eu não vejo muito sentido da gente ter que blindar todo mundo, é porque o mundo tá doente. Exatamente. Se eu for pegar assim, por que teve a atualização da NR01? Nós temos que entender que a tecnologia adoeceu um pouco a gente. Excesso de informação. Excesso de informação. Muita coisa. Se você pegar 10 anos atrás, a gente lia manual. Conseguia pegar um livro, ler um manual e seguir um procedimento padrão. Hoje, a geração não consegue pegar um manual e ler. E olha que você tem vídeo, você tem aplicativo, você tem treinamento EAD e os profissionais falam que não sabem fazer. Sim. Então, para mim, a sociedade está adoecida e a verdade verdadeira é que o governo não quer pagar a conta. A gente sabe que essa é a verdade. Porque tá preocupado com a saúde laboral. Mentira. Ele tá terceirizando. Ele está terceirizando porque a gente teve um número de afastamentos. Sim. Nesse quesito, em 2024, 2025, absurdamente muito alto em relação ao que a gente tinha anteriormente. Sim.
Né? Então, Completando, a só em sociedade... 2025 foram mais de 540 mil afastamentos. E aí, como você comprova que todos os afastamentos foram relacionados a afastamentos do trabalho, adoecimento do trabalho? Não tem como. E é isso que ele também quer ter, essa métrica. Né? A verdade é essa. Assim, isso já existia, não era fiscalizado, só que agora que está doendo no calo do governo, o governo quer, como tudo na vida, né, do empresário, quer passar a conta para o empresário. Então, precisa se resguardar, igual o Anderson falou. Aí, antes de levar para a próxima pergunta, tem um ponto que eu quero trazer, que eu tenho visto muito e muitos clientes, eles têm... A primeira coisa que eles vêm falar comigo sobre NR01 é o seguinte: eu preciso contratar um psicólogo. Isso vai acontecer. Aí quando o meu cliente fala assim, eu já falo assim, cara, fica tranquilo, você vai continuar contratando profissional, trabalhador, não é paciente, tá? Pode ficar isso tranquilo. O psicólogo e o psiquiatra também, tá? Sim. Tá rolando. E aí, esse é um ponto importante que eu quero trazer, porque tem gente que ainda acredita que tem que contratar um psicólogo. Tem. E não é que eu tô falando aqui que fazer terapia não é importante, tá? Vamos fazer um recorte aqui, porque é muito importante. Fazer terapia é importante, tá bom? Só que eu, enquanto empresário, eu não preciso contratar um psicólogo para tratar questões emocionais do meu colaborador. Se eu tiver estrutura para isso, maravilha, que perfeito. Isso aí, Mas diferencial. É um benefício, Sim. Pode não aumentar é a isso? produtividade. Exatamente, né? Porque tá linkado com a minha próxima pergunta aqui. Mas isso não é necessariamente obrigatório, não é isso? Exatamente. Ou eu tô errada? Não, tá certo. Tá certo. certíssimo. Beleza. Então, agora, vem a pergunta. O empresário hoje entende que saúde emocional também impacta no lucro? Não entende. Não mesmo. Acho que ninguém nunca pensou nisso, Na né? verdade, eu acho que o empresário não entende que cuidar do colaborador, no geral, é igual a lucro. Sim. Claro, tem exceções. Aham. Mas hoje a gente sabe, se a gente pegar os órgãos mais competentes, a gente sabe que a cada $1 investido, a gente tem 4 de retorno. Isso nem sou eu que estou falando. A Organização Mundial do Trabalho, a Organização Mundial de Saúde fala disso. Então, a gente tem órgãos competentes que já mensuraram. Sim. Mas investir em saúde, as pessoas, o empresário quer investir? Não. Investir nele mesmo, né? Igual você que trabalha com desenvolvimento de liderança. Uhum. Todos nós deveríamos nos desenvolver. Sim. Eu acho que é um caminho que é necessário. Uhum. Eu mesmo já te falei que eu acho que eu teria sido reprovada, gente. Eu acho que eu cometi assédios. Mas a gente precisa entender como conversar, como liderar. Isso é importante. Muito. Mas o empresário, para mim, não entende que saúde é essencial. Tanto que eu vou em vários lugares, eu peço os documentos principais, os documentos mães, né, Anderson? Me corrija. PGR, PSMSO. Isso. E muitos não têm. Uhum. Ou se tem, é porque tá dentro do E-Social e é obrigatório fazer. Não, e é muito legal isso daí, que antes da entrada do E-Social para todos, né, que entrou em 2023, lá em janeiro, a maioria dos empresários só fazia o exame admissional ou demissional, e até hoje é assim, tá? E aí, quando a empresa vem nova, assim, começando a fazer a gestão, ou empresários mais antigos, eu falo assim, não, que você tem que fazer o exame periódico do seu funcionário todo ano. Eu falo assim, mas pra quê? Eu nunca fiz isso. Mas, normalmente, aquela visita ao médico uma vez por ano é a única vez que o funcionário dele vai ter contato com o médico, que vai identificar, muitas vezes, que ele tem problemas até com pressão arterial, com outros tipos de problemas patológicos que podem estar impactando na produtividade e até afastamentos do seu trabalhador. Uhum. Então, o investimento da saúde, tanto da área fisiológica, né, e também na área agora psicossocial, vai trazer muito ganho para os empresários. E quando eles entenderem isso, e quem entender isso primeiro vai sair na frente, né? Saber utilizar essas ferramentas e o resultado que isso a gente vai poder apresentar para as empresas com benefícios, treinamentos de liderança, organização, processos no trabalho, isso daí vai trazer muitos benefícios e aumento de produtividade. Acho que tem a ver com produtividade, eu ia falar isso agora. A gente já chegou em empresas que tinham 10 colaboradores no setor. Precisava de 5, quando você tem gestão em saúde. Sim. Como já fui em setores que tinham 10, você precisava de 15. Uhum. Então, você precisa entender isso. Mas se eu aumento a produtividade da minha equipe, eu mantenho bem-estar lá dentro, eu tenho menos erros. Então, começa por aí. Menos erros. Com certeza. Eu já vou produzir mais. Então, eu tenho casos que a gente já atendeu,
até de linha de produção que a máquina faz X coisas por minuto, que a gente achava que não conseguia aumentar, e aumentou a produtividade. Com o quê? Com pausa. Pausa Sim. estratégica. Não é uma pausa aleatória. Aham. E cuidar do colaborador, ele vai além disso. Até um dos motivos que eu empreendi nessa área minha, porque eu vivi burnout, eu vivi pessoas... Gente, para mim, banalizou um pouco o burnout. Por quê? Porque as pessoas... Vocês já viram alguém com burnout? Você já teve a oportunidade de ver? Eu já. Não, eu não Então, conheci assim, ninguém e hoje eu assim. já... Pessoas... Esse caso desse menino, eu não sei qual era o caso dele, mas eu, dentro de uma indústria, eu já vi eu já era coordenadora, eu vi uma menina travar com a mão, assim, é muito comum Sim. travar as mãos, essa pessoa não conseguia mexer, porque estava ela trabalhando mais de 48 horas direto, Uhum. em pé, sem comer, sem fazer nada, tinha necessidade disso? Nenhuma. Então, eu vi isso, eu vi pessoas caindo cabelo, muito comum, mulher, Muito. Mulher. Aham. ficar bem careca aqui, assim, situações de estresse e tudo, né? Então, assim, por que eu tô falando que banalizou? Porque hoje, qualquer coisa, a pessoa tá com burnout também, sabe? Sim. E o burnout, ele vai implicar em sintomas físicos mais, Severos. mais Uhum. graves e tudo mais. Então, a hora que o gestor entende isso, setor a setor, e eu acho que empresas maiores, é mais complexo de microgerenciar isso do que quem tem 30, 50 colaboradores. Uhum. A gente pegou um caso que você falou de ir ao médico, a primeira vez que vai no médico, Uhum. né? Aqueles funcionários que ganham salário mínimo, no cenário do Brasil hoje, a gente sabe que é muito pouco. Sim, Exatamente. com certeza. Para o empresário, é muito, porque a Uhum. carga tributária é muito grande. Muito alto. Sim. Então, eu fiz um trabalho numa padaria e a gente conseguiu entender que eles não compravam o pão ou impediam o cliente de comprar o pão porque achavam que o pão engordava. Então, ou seja, as vendas eram menores. Aham. O gestor não sabia disso. Gente, é real Sim. isso. Então, o cliente ia lá e fala, não compra não, porque tudo engorda, não é saudável. Então, o que a gente fez? Levou uma palestra nutricional para os Aham. colaboradores, para eles comerem melhor, entender melhor sobre os alimentos. Sim. Eles gostaram e a gente descobriu outro problema. Eles não tinham como fazer feira, comer fruta. Aham. Hoje, hortifruti é caro. Sim. Então, o que o estabelecimento fez? Entendeu isso, então aí vem o documento. Olha que interessante. Documentou tudo isso, fez treinamento e deu como benefício, então é onde que eu falo gastar dinheiro de forma inteligente. Sim. Vale feira. Uma vez não fizeram vale feira, uma vez por semana vinha tipo uma cesta básica, mas uma cesta de frutas e verduras Sim. para cada funcionário, só que para a empresa não aumentou muito o custo. Porque eles, Aham. obviamente, tiraram de outro lugar, Sim. vinha direto do Ceasa, eles já compravam muita quantidade, negociaram, Aham. já haviam as cestas prontas do fornecedor deles para os colaboradores. Que legal. Então, agregou muita coisa. Agregou saúde, diminuiu... Porque você linka com o programa de assiduidade também. Sim. Tem várias Sim. formas de Aham. você fazer, Sim. né? Linkou com isso e os funcionários estão, assim, extremamente satisfeitos dentro da minha empresa. Aham. Eu acho que essa oportunidade de... O que o Entender. documento mesmo entrega, né? Quando ele é feito por empresas tipo a Consciência, que sabe puxar essas informações dos trabalhadores, agrega muito mais do que o salário normal. Si, né? É um salário emocional para o Sim. trabalhador. Isso daí é E você mexe intrínseco. com o psicossocial, de certa forma. Isso, Aham. isso é intrínseco. Isso não Você consegue imagina seu filho não mensurar. comer uma maçã. Uma banana, que banana é mais barato que maçã, né? Maçã no Brasil tá caro. A banana também, Banana tá? tá caro, mas é... Hoje não dá pra falar que as Não, coisas gente, estão no só preço de falando, banana tá mais, tudo não. caro, mas entende que eu consigo aí, talvez, uma redução tributária, aí você vai ter que chamar um tributarista aqui, tá, Edith? Sim. Próximo. Porque a gente precisa disso também dentro das nossas empresas, mas é muitos outros aspectos envolvidos. Você precisa ir além. Sim. Não, mas Eu penso dessa forma. eu concordo com você. Ok. Vamos lá. Vem. Próxima pergunta. Eu já venho com os casos, porque justamente eu quero, Com certeza, é mais fácil exemplificar, eu quero né? aproveitar vocês aqui para colaborar com esses empresários que estão nos assistindo. Então, não se esqueça de dar o like aqui, seguir o nosso canal, porque a gente vai ter aqui muita informação que vai trazer crescimento para sua empresa, esclarecimento e apoio, porque a gente, como empresário, a gente está meio sozinho, né? Então, a gente precisa se ajudar, certo? Isso aí. Eu acompanhei uma gestora que teve burnout
e ela tinha crise de pânico só de passar na porta da empresa. Ela desenvolveu doença celíaca, o cabelo caiu, ela tinha insônia, literalmente é uma coisa assim, uma história de terror mesmo, de tão grave que foi o caso dela. E aí vem a segunda pergunta, porque o que agravou tudo isso, quando eu fui acompanhar ela nesse processo, ela, lógico, foi encaminhada para um psicólogo, todo esse processo. A única pessoa de quem ela falava era da líder, da gestora dela, Que ela tinha pavor dessa que ela vez. tinha pavor da gestora. E aí, naturalmente, eu vou associar o nome da gestora à empresa, Com não é certeza, isso? com Mas certeza. era uma gerente contratada pela empresa. Então, qual é o maior erro dos líderes quando nós falamos de saúde psicológica? Números também, né? Vamos falar assim, já estudos mostraram até para chegar a essa questão do psicossocial vir para a NR1, que 72% dos casos de problemas de psicossociais, afastamentos, vêm dos líderes. Os causadores são os líderes. É a falta de preparo dos líderes, Sim. né? E acompanhamento. E está cada dia mais difícil contratar pessoas. Uhum. E aí, muitas vezes, as empresas já têm a cultura de que o funcionário ele está ali dentro mais tempo, ele sabe executar o serviço, então ele tem que passar o serviço para os outros que estão chegando novato e vai subindo ele de cargo sem um preparo, Uhum. né? Então, e esse falta de preparo, porque ela sabe ser operacional, a pessoa que está lá já há mais tempo, ela sabe ser operacional, ela sabe como a cultura da empresa, muitas vezes, ela se torna também íntima dos donos, porque cresceu junto, isso é muito comum, Muito comum, é, verdade. cresce Esse é o mais junto, comum e no então isso vira funcionário família, antigo. então tem que valorizar aquilo ali, aí eu vou colocar ele no carro de liderança, ele também se sente mais dono do que o dono, Sim. né? E aquilo ali, e ele não sabe como transmitir o que deve ser feito e como deve ser feito. E isso adoece mais as pessoas, né? Eu, E é eu, o que a gente mais. Eu acho que é o plano de ação que mais vai estar presente nos diagnósticos psicossociais agora vai ser essa questão de treinamento e liderança. sim. E aí eu vou trazer um ponto que é importante. O Anderson, tem líder querendo resultado com equipe esgotada emocionalmente. E os líderes, eles acham que é só na base do grito. Alguns, tá? Alguns acham que é na base do grito. E não é assim que funciona. Então, essa questão da liderança, ela é extremamente importante. Mas, Luísa, você que pega muito essas questões de assédio e tudo mais, me fala um pouquinho aí quais são os principais erros na sua percepção. O feedback mais difícil de dar, Edith, eu já te falei isso. Semana passada eu tive que dar é você falar com um gestor ou com um dono da empresa que o problema, um dos grandes problemas ergonômicos, e aí vai envolver assédio, vai envolver sobrecarga mental, vai envolver outras questões, os líderes. E às vezes você está falando que o dono é o problema. Sim, e aí isso é muito delicado, né? Exatamente. E a gente precisa entender nós mesmos. Na minha empresa, muitas das vezes, eu já te falei, eu sou uma Luísa, tipo um Pokémon evoluído, sabe? Eu gosto da base do grito, vou mentir pra você não. Mas eu não faço mais isso. Já fiz muito. E às vezes a gente precisa ter a sabedoria, falar assim, eu não vou falar com fulano, porque se eu Sim. falar, Neste Neste momento. momento, vai dar ruim. Então, às vezes, pedir ajuda para outros gestores pode ser uma Sim. estratégia. Exatamente. Mas para isso, eu preciso de quem? Pessoas como você, Sim. né? Para fazer com que Uhum. quem está nos cabeças, os coordenadores, Aham. consigam entender, entender isso. né, Sim. como fazer, como comunicar. E a questão de desenvolvimento, ela é importante. Eu gosto de linkar ela a benefícios, Sim. a documentação. Gente, tudo tem que documentar nessa vida. Eu não sei se alguém aqui já tomou processo trabalhista, já tomaram? Não. Eu já Não, tomei não. alguns. Não. Então, já tomei e faço muita perícia trabalhista, perícia ergonômica. A gente já fez até um junto, né, Ana? É isso, né? Perícia a gente já participa muito, né? 15 anos E aí nessa você área. vai ficando experiente no que acontece. Pra vocês terem uma ideia, pausa estratégica. A gente tem ginástica laboral. Uhum. Hoje, a gente assina quem faz ginástica laboral, gente, igual escola. Você dá lá o check,
Igual o DDS, Tem que lista estar de presença. filmado, não adianta ser no Sim. computador. A Lista de gente perdeu um presença. processo assim, que estava no computador, a presença dos colaboradores, e o juiz não aceitou. Então, Nossa. assim, nós empresários é o peso da cadeira. Sim, é o peso da cadeira. Dica importante. Pode ser seu amigo, pode ser seu familiar. Documente tudo nessa vida. Tô mentindo, não. Não dá não. Porque quando envolve dinheiro, envolve outras Sim. questões, aí vêm esses processos. Então, a gente precisa também se resguardar. Se Eu for desenvolver o líder, não sei como é que você faz hoje, mas é importante. Eu acho que a gente pode colocar um programa de tempo de ficar na empresa também, Sim, né? a gente faz o PDL, então Plano de Desenvolvimento de Liderança, né. Então a gente entra, avalia essas competências, identifica esses problemas de gestão de comportamento e desenvolve as competências para lidar com aquela situação específica. E aí um ponto importante é que tem líder que vai na base do grito, mas é porque ele já está tão cansado de repetir a mesma coisa, que ele já não consegue mais parar e pensar para falar baixo, para falar com calma. Porque ele começou a pegar a responsabilidade de um monte de gente que não está fazendo a parte dele. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente entra, a gente faz esse diagnóstico, identificando os papéis e identificando o que é responsabilidade de cada um. O que é responsabilidade do Anderson, da Luísa? E por que a Luísa está fazendo a parte do Anderson? Por isso que ela está sobrecarregada. Então, a gente começa a identificar e, por isso, o líder ele começa a ficar mais tranquilo, ele consegue falar com mais calma. Então, não é mágica, né? É realmente olhar para aquilo. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é: burnout não começa no afastamento, ele Não, com começa certeza no não. silêncio. Quando ninguém fala nada, mesmo identificando que tem um problema. Quando eu vejo que a Luísa não gostou do que eu fiz, mas eu finjo que não vi, ela finge que nada aconteceu. Então, isso vai acumulando. E aí a pergunta vem: na prática, o que acontece quando a empresa ignora os riscos psicossociais? Eu posso ir além antes da gente ir para essa pergunta? Claro. Na minha percepção, tá? Uhum. Para ter uma cultura forte e para Sim. mudar isso que você falou, Aham. vem muito de nós que estamos cabeceando a Com empresa. certeza. Então, eu tenho os meus coordenadores, eu tenho os meus gerentes, mas você, empresário, você passa por programa de desenvolvimento? Que a gente Aham. precisa. Sim. Você paga uma ginástica laboral, mas você para fazer a ginástica laboral? Porque se você Isso. não parar, como é que o seu gerente vai parar? Sim. É um chuveirinho, né? A gente tem que vir de cima. O metas. exemplo tem que vir aqui de cima, De né? cima. Isso. É o Então, assim, chuveiro. o que a gente faz lá na empresa? A gente tem avisos, Aham. quadro com aviso visual mesmo, pra você lembrar. Técnica Pomodoro eu uso muito. Legal. E às vezes, quando você não vai parar, você precisa de ter alguém que vai te lembrar que você tem que parar, porque você trabalha com isso. Isso é para os meus sócios, tá? Que eu falei assim, eu não vou parar, não. Você vai parar, você trabalha com isso, vai descansar. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Então, não adianta falar, você tem que usar um EPI. E isso eu já vi muitas vezes. Você vai na fábrica, o dono, isso em empresa de, sei lá, 10 mil funcionários, o dono entra na fábrica sem EPI, Sim. sem usar um propé, porque ele se acha dono e ele é limpo. Ele entra na área limpa sem o equipamento. Porque Pô, até verdade. então ele deve ser estéreo, né? Sim. Como que você vai passar isso pro chão de fábrica? Cobrar se você não faz. Eu acho que isso é um papel seu maravilhoso. Sim. E nós, empresários, precisamos dar o exemplo. É igual ter filho. É cultura. É mudança Sim. de cultura. Sim. Né? Começa com a cabeça do time. Por mais Uhum. estressada, a gente tem muito mais responsabilidade, muito mais metas. Sim. Né? Às vezes eu tô ali preocupada em pagar o salário dos meus funcionários, porque eu tô vendendo, imagina, isso é uma pressão muito grande. Vamos supor que eu não vendi nesse mês. Aham. Tô sem fluxo de caixa. É uma pressão muito grande. Muito. Mas você precisa parar, porque você não vai aumentar a sua produtividade trabalhando 12 horas seguidas. E aí vem aquela pergunta que você fez lá atrás da saúde. Sim, Você precisa investir em você também. com certeza. E esse é um ponto que eu já ouvi muito de empresários, né? Todo mundo dos meus clientes que eu fui explicar um pouquinho de NR1 e tudo, eu falei assim, "Pô, a gente vai ter que procurar cuidar da saúde do trabalhador, mas quem cuida da nossa saúde? Sim. Né? Quem cuida da saúde do empreendedor, do empresário, daquele que está ali na frente do CPF, Mas do CNPJ? É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. E essa ponta mesmo de diagnóstico psicossocial pode ser utilizado para ele também. Com certeza. Ele pegar aquele resultado ali e falar assim, cara, por que eu não faço isso para mim aqui primeiro, para melhorar os meus resultados?
e eu conseguir trabalhar melhor a minha equipe. E é o que você acabou de falar. Se não vier dele, Não não vai vai. acontecer o resto. Atividade física, de não pegar atividade física, que Sim, pra mim é um remédio, nós temos que fazer atividade física. sim, com certeza. Eu posso até trabalhar meia-noite, 1h da manhã, 3h da manhã, trabalho a hora que você quiser, sábado, domingo, feriado. Mas eu preciso ter minhas pausas, eu preciso saber o que eu tenho que fazer para manter a minha saúde. Uhum, Eu acho que o empresário sempre vai trabalhar mais, senão a gente não era empresário. com certeza. Mas a gente precisa fazer uma terapia, Quando a eu era gente CLT, eu trabalhava 12 horas, eu falava assim, nossa, trabalhei demais. Aí hoje com o empresário você trabalha 14, 16, né? É assim. trabalho sábado, domingo, mas o dia também que dá na telha, segunda-feira eu não vou trabalhar, não. Não vamos É isso trabalhar. aí, tem esse benefício. O benefício, mas o exemplo precisa vir de nós. Com certeza. E aí, eu quero emendar então agora 2 Vai. perguntas. Vai. Repete a A outra que eu primeira. interrompi. Não, sim, não, mas é porque vai encaixar aí justamente no que você acabou de falar. Ah, Existe empresa que acha que está resolvendo o problema, mas está só criando documento, sim, Tem também. tá? tem isso mesmo. Ok. Mas como os empresários conseguem diferenciar uma consultoria oportunista de uma consultoria séria? Eu vou falar a questão do psicossocial, uma coisa que eu vejo muito. A legislação agora ela não definiu qual que é o profissional, o especialista que pode fazer Ou Sim. diagnóstico. Qualquer pessoa pode Qualquer fazer pessoa Qualquer pode fazer. pessoa. Que se achar habilitado, para Uhum. fazer. ter conhecimento, ele pode fazer. Ele não definiu, só seguindo as diretrizes. Só que vamos lembrar que tem pessoas que vai puxar para alguns segmentos. Então, o empresário primeiro ele tem que ver o seguinte: o que que essa empresa ela vai me entregar, Uhum, né? Ela vai focar muito num tipo de tratamento, sim, né? Porque é aquele negócio. Eu vendo o diagnóstico e vendo o medicamento juntos. sim. Isso daí é tendencioso. Muito. É um problema muito grande que as pessoas têm que ter, principalmente os empresários. Olha, quem que é o profissional que vai me atender? Uhum, Ele vai só me vender o diagnóstico, ele vai me vender uma venda casada, uhum. né? Sim. E isso é o primeiro ponto que eu acho que tem que chamar atenção, sim, nessa pergunta sua ali, né? Qual que é o documento que vale, Certo. né? Que Qual que é a qual validade, ferramenta que ele vai ferramenta? usar? Eu vou só chegar e colocar, igual você iniciou lá, só colocar um psicólogo dentro da empresa vai resolver o caso? Uhum, Muitas vezes não. A maioria das vezes é o que eu falei, a questão do B91. Se o empresário, o funcionário, ele já tem tendência de ter depressão, porque já é uma coisa que já foi comprovado que é patológica, que uhum, é hereditária, o risco de ter depressão. E aí deixa um psicólogo lá para fazer acompanhamento com seus funcionários. E aí o funcionário sai e afasta pelo INSS, porque agrava a depressão dele, e ele fala que ele adoeceu no ambiente de trabalho. E aí ele entra na justiça sim, questionando aquele ambiente de trabalho. E quando o fiscal do Ministério do Trabalho vai lá, o perito vai lá verificar e vê que a empresa, sem nenhum tipo de controle e com ferramentas, identificando riscos, só fornece o psicólogo, vai falar assim: olha, você realmente adoece o trabalhador, porque você já está oferecendo o tratamento, sim, sem o diagnóstico, você já está oferecendo o remédio, sim. entendeu? E Aham. aí pode se transformar em um ambiente que adoece os seus trabalhadores. Então, é nesse ponto que o empresário tem que ter muito cuidado na hora de selecionar qual que é o tipo de ferramenta e qual que é o tipo de documento de profissional que ele vai contratar Uhum, para executar esse diagnóstico. Eu acho que pesquisar no mercado também faz sentido. uhum. Pesquisar, a gente tem ferramenta, tem a IA também para poder ajudar. Sim, eh, A gente fala muito sobre indicação, mas ainda faz muito sentido, né, em serviços, sim. depoimentos de outras pessoas. O próprio Google Meu Negócio vai te dar alguma informação. Uhum, Os clientes que aquela pessoa já atendeu, para mim faz sentido você sim. Eu gosto avaliar. bastante disso, de olhar os clientes, né, o Veja os histórico. clientes. Ah, não, já atendeu tal cliente. Se você tiver um Aham. contato lá. É mais ou menos igual a gente está contratando um funcionário para a Uhum, empresa. E você não vai também olhar só a questão do preço. uhum, Que preço vai ter de tudo quanto é tipo. E às vezes até o mais caro, eu já vi empresas contratarem um valor mais alto até do que eu faço e uhum. não ser o correto. Sim. Ser, de certa forma, enganado. Então, não é só preço. Precisa se avaliar um histórico Uhum.
Hoje, o Anderson falou, não tem profissional certo, não tem. Sim. Mas eu já trabalhei para o tribunal, eles pedem capacitação técnica. Uhum. Então, você tem que mandar, tem registro em alguns órgãos, então, fisioterapia, de educação física, você tem que mandar o registro, tem que mandar onde que você estudou, que pós-graduação que você tem. Tudo isso é importante, porque não se passa qualquer documento. Não, eu vou completar isso daí, tá? Para não Não ficar em passa. aberto. Não tem o profissional certo, mas lembrando que toda documentação de diagnóstico tem que complementar um PGR. Sim. Então, assim, a pessoa que vai fazer um diagnóstico, ela não sabe o que é um PGR, qual que é as diretrizes que aquele PGR daquela empresa está seguindo, porque existem Perfeito. algumas, Aham. os documentos não vão conversar. E às vezes nem conversa com um profissional de medicina, né? Sim. Então, se você pegar todas, eu tô até com alguns orçamentos para fazer e eu peço o PGR. Aí a pessoa não quer me mandar o PGR, só o número de funcionários. Ok, vou fazer o orçamento, mas eu sempre falo, depois, por favor, me manda o PGR, porque os documentos precisam conversar. Aham. Então, tem algumas dicas, se o profissional tá te pedindo um PGR, já é uma diferença, né? Exatamente, certeza. exatamente. Ele Né? já vai, olha, Ele quer seguir uma Ele diretriz, precisa seguir o que porque- a empresa tá fazendo. porque já ele vai pegar a base de risco que Isso. a empresa tem Uhum. e vai identificar se é um risco complementar. O que ele precisa de dar mais atenção naquele momento no psicossocial, Sim. né? E cada segmento tem um risco diferente. Sim, o número. Aí eu quero terminar com esse bloco com duas perguntas. A primeira, tem número mínimo para a NR1? E a segunda, se eu não me adequar à NR1, quais são as consequências? Nossa, eu ia falar isso agora da amostragem. Ela perguntou. Falei que outra forma de identificar é sobre a amostragem. Porque na NR 17, ela fala da amostragem, mas para cumprir a 01, eu tenho que cumprir a 17. Tá escrito lá, e tem amostragem para fazer. A amostragem depende do quê? Da ferramenta que você vai aplicar. Agora, número mínimo de Funcionários. funcionário, hoje Não a tem. norma não limitou. Então, se eu A tiver partir de um funcionário, eu tenho que tem que fazer. Você já tem que fazer. A Ok. partir de um funcionário, você já tem que pelo menos falar assim, a minha empresa não tem risco psicossocial. Uhum, E aí, como que você vai fazer isso? Através do inventário de risco. certo. E, Anderson, não fiz, perdi a data, não quero fazer, não vou fazer. Quais são as consequências? Ainda está muito voltado a ações trabalhistas e fiscalizações na documentação, tá? Uhum. Denúncia também, denúncia, né? Denúncia tá acontecendo. O Ministério do Trabalho soltou aí há um mês, né, um pouco ao próximo ao mês, algumas perguntas, 26 perguntas e dúvidas ali que a gente pode criar um norte, né? Então, até fala empresários, querem saber um pouquinho mais? Vai lá nessa fonte, tá? Não procura só o que a gente falando, não, mas vai lá na fonte real. Pode deixar nesse podcast material. Vai na fonte, sim. esse material é interessante. E lá fala exatamente isso, que ainda está sendo estudado, qual que vai ser as diretrizes. Pode ter multa? Pode ter multa. Uhum. Mas como que vai metrificar essas multas ainda está sendo estudado. A gente Legal. tem sim que, se tiver um afastamento, um adoecimento ou um problema maior, a empresa pode perder já de não ter esse levantamento de risco. Isso daí Ou se também tiver o afastamento e vier um processo, ela pode ganhar porque ela tem essa documentação. Vou usar o favor, né? Eu acho assim, eu tenho vários casos que a gente ganhou, porque a gente tinha documentação, tinha estratégia, tinha o que fazer. Então não precisa também ter medo. Não. Sim. A ideia é não ter medo. Não mesmo. ter medo, Exatamente, porque usar o favor. na minha empresa eu tenho um risco tal. Gente, a maioria vai ter mesmo, e é ok isso. Mas é muito sobre o que você faz com isso. Ó, tem esse risco, tá no PGR, foi feito tal estudo, e a gente tem essa ação para que isso seja reduzido ou até mesmo eliminado. Uhum. É importante só Então- comentar essa questão que alguns profissionais vão ir contra o que eu falo aqui, tá? Eu não Sim. gosto de vender pelo medo, igual a gente falou ali, não. Sim. E a gente vê muito profissionais, infelizmente, falando assim, olha, se você não fizer, você vai receber a partir de 40 mil de multa. Até a multa pode chegar até 300 mil reais pela falta de... É isso. Entendeu? Então, a Assim. gente vê muito profissional vendendo dessa forma. E assim... A base do medo. É a base do medo. E é um segmento, né, que eu falo até acho, pela Consi, pela A Safe, gente trabalha bem parecido, né? que a gente não gosta de seguir.
Uhum. Porque vale mais a pena de ver, assim, o que eu vou ganhar É. em fazer do que o Sim, que eu vou deixar de pagar, exatamente. né? Qual é o benefício da minha empresa de eu fazer um diagnóstico correto e eu saber onde que eu devo ir, né? Onde que eu tô, para onde que eu vou? Sim, Eu vou falar Até assim, onde que eu vou investir? O que que eu vou investir? sim. O que que faz sentido, né? É uma coisa É. que eu gosto muito de fazer quando eu entro num cliente é perguntar para ele para onde você está indo. Ou Legal. seja, qual o faturamento que você quer, qual que é a sua ideia de empresa daqui a 3, 5 anos. E aí, quando ele me fala essa visão de futuro dele, eu olho para a equipe dele, para as pessoas. Eu falo assim: peraí, essa equipe está pronta para te levar para lá? Porque sozinho ninguém vai. Ninguém vai. exatamente. Né? Então, eu olho para a equipe e a gente avalia quais competências precisam ser desenvolvidas para esse empresário chegar naquela visão de futuro que ele tem. Então, eu gostei muito desse conceito que você trouxe, que é pensar o que a NR1 me possibilita de olhar para a minha empresa, para as pessoas, e fazer esse crescimento saudável, né? E criar um ambiente realmente saudável. Porque tem muita gente sustentando uma empresa e morrendo emocionalmente. Tem muito empresário. E aí eu vou para a nossa última pergunta desse Não adianta nada. podcast, né? Que é a pergunta clássica que vem do nome do podcast. Ai. Qual o verdadeiro peso da cadeira hoje para quem tá? Vocês dois são empresários, são líderes, né? Sim. Líderes de equipes, inclusive no BNI, mas também líderes dentro da própria empresa de vocês. Qual que é o peso da cadeira? Me fala sobre isso. O peso de estar sentado aí. Eu vou resumir, assim, tem vários, né? É, Mas eu acho que eu tive um acontecimento essa semana para mim tomar decisões difíceis e às vezes em prol do seu time e da sua empresa. E nem sempre é aquela decisão que você quer, Sim. mas é a que você precisa fazer. E aí, para mim, envolve muitas coisas, de demitir alguém, de contratar um serviço, de sair da zona de conforto, talvez. E isso dói. É difícil. E é solitário, né? com E certeza. às vezes, e assim, Às vezes nem dentro de casa você consegue falar, né? O problema que você tá passando não dentro da passa. empresa. Esse mesmo eu não consegui, assim. Eu sou um pouco coração, apesar de não parecer. E tem hora que me amolece. Aí, na hora que me amolece, eu falo, ai, não vou fazer. Mas eu tenho que fazer. Então, eu acho que eu iria nesse ponto. Eu vou falar que o peso da cadeira é de nunca estar na zona de conforto, né? Sim. Depois que eu empreendi, há 5 anos aí que eu tô em a Safe, a gente nunca teve em zona de conforto. E muitas vezes, para quem está começando lá, de saber assim, vou contratar, eu vou ter que colocar um profissional na minha empresa que vai estar ganhando mais do que eu, mas aquele momento Bem é comum, por necessário. sinal, tá? Aquele momento Já é aconteceu necessário, comigo. né? Que todo mundo fala assim, todo funcionário acha assim, É. olha, Tô nossa, trabalhando tá muito, trabalhando ganha. muito, ele é empresário, ele é meu patrão, ele vai ganhar 2, 3 vezes mais do que eu, mas muitas vezes o empresário ele tá abrindo mão do dele ali Sim. para pagar o funcionário, que ele precisa daquele funcionário naquele Para a momento. empresa e para o próximo. Isso eu acho que é um dos É. maiores pesos da cadeira, principalmente para quem está Eu já querendo fiz isso iniciar muito. empreender. Você pagar o Sim. seu gerente e você não receber nenhum Nada, deles. mas você precisa ali, você tem que honrar com aquele compromisso. Tem que Acho que honrar. esse peso da cadeira pesa para todo investimento que ele vai fazer no seu funcionário, Sim. né? E o Verdade. Anderson, você falou uma coisa legal vindo pra cá também. Não existe. Como é que você falou? Não existe glória sem o risco, né? Vamos dizer Não, assim, não né? existe crescimento sem risco. Não existe. Não. Sim. Não existe o crescimento sem risco. Então, assim, o empresário que vai empreender e quer manter aquela estabilidade como se fosse um funcionário ou um servidor público, ele está no lugar E errado. as pessoas me falam muito isso. Ah, eu tenho que ter certeza. Eu falei assim, então você não é empresário, não. É. E meu pai já dizia: se tá fácil, você tá no lugar errado. Mas se tá difícil, vai, que é o caminho certo. O caminho difícil é o caminho certo. Exatamente, né? Então, assim, por mais que muitos empresários, eu acho que se eu for deixar um recado hoje, né, para o fechamento desse podcast, para os empresários que estão ainda com medo da NR01, dessa atualização da NR, é o seguinte, não precisa temer, né? O que você for investir na elaboração do diagnóstico, das suas documentações, procure uma empresa que realmente vá fazer com qualidade e que vai te entregar um resultado que vai agregar no crescimento verdade. da sua equipe, né? Do seu material, da sua empresa. Então, existem empresas sérias no mercado,
né? E também tem aqueles que querem surfar nessa onda, né? Vou falar assim, tem muito surfista que quer pegar a onda dos outros. Sim, Então, então aproveitando então mesmo. aproveitando. Então, assim, eu peço só, passa essa orientação, né? Procure essas empresas aí. Ok. Pra gente ir pro encerramento, então, Luísa, deixa um recado, deixa seus contatos, redes sociais. Eu queria fazer um agradecimento, Edith, Ah, por estar claro. aqui e por você ter pensado num podcast tão legal, porque a gente é muito sozinho mesmo, sabe? Essa questão do peso, a gente Sim, está falando de um assunto que a gente domina, né? Mas a Exatamente. gente precisa dominar vários outros assuntos e não sim. tem com quem conversar. Eu que saí para empreender meio na loucura, não volto, fiquei anos sem receber, enfrentei pandemia, enfrentei um monte de coisas. Ter uma pessoa como você pensando nisso para agregar valor aos empresários, eu acho super válido. Sigam ela, por favor. Vai estar aqui Obrigada. a descrição. Sim, Vou acompanhar também. Então, eu queria deixar isso. Obrigado. obrigada. Para mim também vai ser importante, porque não só a NR01, eu tenho que acompanhar um monte de outras coisas, É, reforma tributária, escala... Vamos falar assuntos polêmicos depois. Então, eu acho que esse peso ele é gigante mesmo. Por isso que os Sim, empresários merecem prosperar. São eles que carregam aí o nosso Brasil. Eu sou patriota mesmo. Eu quero ver todo mundo crescendo. Eu quero ver esse país que é lindo, super desenvolvido. Eu acredito nisso. sim. E quem quiser me seguir, meu Instagram é Luísa com ZH Diniz, tudo com Z, Consi Saúde Corpo e Mente, o meu Instagram. O meu telefone depois acho que eu posso deixar na descrição Sim. do podcast. Quem tiver dúvidas sobre a NR01, sobre ergonomia, sobre gestão de saúde também, eu vou colocar à disposição dos seus seguidores para poder tirar essas dúvidas comigo, tá? Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Luísa. Anderson, Então, também vou fazer aí, né, meus agradecimentos, Edith, por ter essa honra aí, nos proporcionar essa honra de participar desse podcast, esse assunto tão polêmico, que ontem, dia 26/5, foi o dia ali que inaugurou mesmo, assim, bateu não vai ter adiamento é mais isso. dessa, Será que dessa, multou todo mundo? não mudou, você viu, gente? Hoje é Tá dia, todo mundo vivo, Hoje é dia hein? 27, não mudou, não mudou. Mas isso daí, esse momento de orientação vai ser muito importante aí para os empresários. Essa podcast que você está criando vai ajudar muito o desenvolvimento do país e de quem quer empreender, né? Aquele que tem um sonho ali na caixinha ali, na gaveta, poder tirar esse sonho da gaveta e falar assim, não, agora eu tenho coragem, porque tem pessoas que vai poder me orientar. Parabéns, mais Obrigada. uma vez. Deixar aí a rede social da Safe, né? Safe hoje, segue, né? Pode chamar lá também, vou deixar também meu WhatsApp aí. Tiver dúvidas sobre medicina e segurança do trabalho, como que faz ali a gestão, o que vai tirar. Qualquer dúvida, tenho que fazer, não tenho que fazer, vou estar à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Encerrando o nosso primeiro episódio, o peso da cadeira. Acabei de conseguir um desconto especial para todo mundo que está nos assistindo. Então, se você, empresário, ainda está inseguro, ainda está com dúvida ou precisa realmente investir em ergonomia, NR01 ou na área de segurança, eu consegui um desconto de 10% para você. Entre em contato comigo, meu telefone está aqui na descrição e eu te passo o cupom de desconto. Para a gente encerrar, então, liderar não é só bater metas, empreender não é um conto de Alice no País das Maravilhas. A gente precisa, sim, se unir e trabalhar junto para diminuir o peso da cadeira. Se você gostou, já segue aqui, dá o seu like, manda para aquele empresário que precisa de ajuda, precisa de apoio, porque no próximo episódio a gente vai ter um tema sensacional: reforma tributária.